Primeiro, cumprimentar todas as pessoas que entrarem. E antes de você fazer a primeira pergunta, eu queria contar como é feita uma pesquisa. Porque todo mundo está fazendo live, mas as pessoas que não são médicos ou que não fazem pesquisa ficam sem saber a dificuldade, porque os médicos não estão fazendo pesquisa. Então, uma pesquisa, por exemplo, primeiro, você tem que decidir o que você vai pesquisar. Segundo, se vai ser em animal ou se vai ser apenas estatística. Se você for escolher o animal, como eu tinha na universidade, o biotério, você tem que ter o biotério, tem que ter o rato, não pode ser esse rato de esgoto, tem o Easter, que ele fica tamanho de um coelho, ele é enorme, e as gaiolas, tem que ter a pessoa que dá comida 3 vezes ao dia, vê que cada gaiola se tem água. Quer dizer, é muito difícil fazer uma pesquisa sem você ter a certeza absoluta que ela está sendo seguida dentro dos parâmetros. Além de você solicitar comitê de ética, se está na plataforma Brasil, se tem questionário, nesse caso de rato não tinha questionário, mas visitar o rato e saber quais os dias que você vai verificar, fazer a patologia daquilo que você deseja. Então, não é muito fácil fazer pesquisa. Claro que eu estou preparando para, no meio da live, contar o que já aconteceu, né? Já aconteceu muitas coisas, mas os cientistas não estão trocando muito, porque apavora muita população uma live da verdade. Eu não posso mentir, nessa época da minha vida, eu não vou mentir. Então, nós temos que saber que o Covid não tem animais para ter resultado, para você ter a vacina. Então, a vacina do Covid teria que ser testada em humano. Então, vamos deixar isso mais para frente. Eu aproveito qualquer pergunta para encaixar isso. Então, por isso, essa dificuldade e várias promessas que colocadas como mentira, né? Que ia sair em novembro, ia sair agora em outubro, já está pronta a vacina. Não podemos fazer uma vacina sem antes testar a vacina. Isso não pode acontecer. Isso é só um preâmbulo para dizer a importância da live, por que motivo chamamos para as pessoas que nós gostamos tanto, para saber um pouquinho só da verdade. O tema da nossa live hoje, né, com o professor Dr. Zé Humberto Cardoso Rezende, ele vai falar das curiosidades que ele observou nesse tempo de pandemia. Essa situação difícil que todos estão vivendo aí, tentando que se readaptar, reinventar, né, pessoas que passaram por situações complicadas, mas o Dr. Zé Humberto vai focar, obviamente, na parte da saúde aí, nessa nossa live. Né? Todos sejam bem-vindos aí, muito obrigado. Demirane entrou, Nilzinha, muito obrigado pela presença de todos aí, né? Que o assunto é bem pertinente para o momento, né? Como já tem aí algumas pessoas ao vivo, vamos começar aí, né? E eu vou começar perguntando para o Dr. Zé Humberto, que a gente já está vivendo essa pandemia há 7 meses, né? E houve alguma mudança de protocolo nesse período de prevenção e cura do Covid? Ela começou interessante com o nome de corona. Estão lembrados disso? Que vocês chamavam de corona. Em sendo vírus do tipo corona, o que é o vírus do tipo corona? É uma gripezinha. É verdade que o médico de uma rede de televisão disse que era gripezinha. E o presidente, achando que o médico era muito importante, usou também o tipo gripezinha. Só que não sabiam que o corona é uma família de vírus. E ele foi modificado em laboratório e passa a ser o coronavírus que não tinha estudo. Que até o corona, que nós chamamos de SARS-CoV-2, o 2 é esse, que não tinha estudos, muitos estudos sobre esse assunto,
porque era um vírus, uma patologia nova, assim que nós vamos falar. Então, corona é a família. Vírus, porque é vírus. Então, usaram CO do corona, VI do vírus e D de doença, que tanto faz em português como em inglês, começa com D. Então, é Covid-19, porque foi batizado em dezembro de 1919 e ficou Covid-19. Quer dizer, esse Covid-19 é esta patologia que nós estamos em pandemia e que apavora muitas pessoas já tiveram, muitas pessoas morreram, e nós verificamos que, bom, continuando, quero dizer o seguinte, então nós começamos assim, pegar a doença e colocar em 3 estágios, que são o estágio 1, estágio 2 e o estágio 3. Estágio 1 seriam pessoas que não tiveram clínica, não têm queixa nenhuma, mas gostaria de fazer uma prevenção, porque a medicina preventiva é melhor que a curativa, é esse grupo 1. No grupo 2, aqueles que tiveram o exame positivo estavam com coronavírus, Covid-19. E o 3, o grupo que foram internados, que era um grupo que já estavam atingindo o pulmão, e não sabíamos que o corona em si nunca atingiu o pulmão, o corona era um resfriado. O Covid não, vai até a pneumonia e vai até a morte. Então, por isso, esse cuidado diferente do Covid-19 com os outros coronas que já existiam. Então, nós primeiro estamos recordando o início, né? Então, o corona não cabia mais nos coronas da gripezinha. Então, ele passou a ser considerado Covid-19, que era o nome digamos, da patologia do momento, que estava matando. Começou a matar. Começou a matar em outros países, e o nosso começou a aumentar o número entre fevereiro e março. Nós tivemos um pico maior. O que nós queremos dizer com isso? Que muitas pessoas queriam fazer prevenção, porque ninguém quer parente morto, né? Então, nós começamos com a ivermectina. No início da ivermectina, algumas pessoas não tomaram certo, como havia os protocolos, e tinham protocolos que cada médico começou a formar o seu protocolo, ou muitos médicos. Outro dia eu escutei uma live de uma pessoa, um médico maravilhoso, eu não sabia, e depois no final da live ele disse que era ortopedista. Não tem importância. Você pode ser a especialidade que você quer e depois estudar o assunto e depois dominar aquele assunto. Isso não há problema nenhum. Eu só tenho 8 anos que sou dedicado exclusivamente à pesquisa, né? Não dá tempo de muitas especialidades. Você tem direito pelo Conselho Federal de Medicina de 2 especialidades. No caso que nós estamos falando do corona, muitos especialistas começaram a estudar por interesse para a própria família ou por interesse da população. Isso é que é importante, né? Saber que nós estamos nessa consciência. Muitas pessoas não tomaram certo, vários protocolos, tinha gente que tomava um comprimido por dia, não sabia quantos dias que ia tomar de comprimido, ou soltava, ou fazia uma vez por mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então, por isso que muita gente foi dizer que teve o Covid tomando a prevenção. No meio que eu vivo, eu até brinco com meus alunos, a morte nunca gostou muito de mim, não. Você é testemunha disso. Ela não gosta muito de mim, não. Ainda bem. Eu presto muita atenção no que eu faço. Então, e a palavra-chave minha é cuidado, né? Não sou Ana Nery, mas acho que a palavra-chave da medicina e na enfermagem é cuidado. Eu admiro muito. Depois vamos falar desse assunto sobre uma enfermeira. E essa é a verdade. Eu acho que temos que fazer no momento, depois do meio da live, eu conto outras coisas. No momento, vamos fazer no grupo 2, quando estiver positivo, está com Covid, se o exame der positivo. Hoje em dia nem fala muito positivo ou negativo, usamos
reagente ou não reagente. Então, nós vamos verificar o seguinte: aqueles que foram mandados para casa, muitos médicos usaram o protocolo, que era a ivermectina, hidroxicloroquina, né? E vitamina D, vitamina C e a vitamina e o zinco, além de ter a azitromicina, que era antibiótico. Onde entra antibiótico em vírus? Porque muita gente, muitos médicos podem estar ouvindo e os estudantes de medicina. Se algum estudante de medicina, um médico estiver ouvindo, tem razão, doutor Zamberto, porque não está indicado para vírus antibiótico. Só que o vírus ficava pouco tempo no pulmão e aí ele deixava lá a bactéria. Só que para ir contra a bactéria, não são os antiviróticos. Nós temos que entrar antibiótico. Ele tem outro tipo de ação. Então, por isso, o escolhido foi a azitromicina. A azitromicina é antibiótico. Então, não era para combater vírus. Ela entrou para combater bactéria. E o único país que nós temos relatos que fizeram necrópsia, tem muitas pessoas nas lives falando autópsia. Autópsia não é muito apropriado porque a própria pessoa não está se cortando. Então, o nome correto é necrópsia. E eu não vi no Brasil se alguém fez escondido, não publicou, se fizeram necrópsia. E falar em necrópsias, muitas pessoas estão procurando seus entes queridos até hoje, porque como que você vai não enterrar, nem saber onde está enterrado o seu ente querido? Então, é muito importante, nessa live, a gente discutir ou dar oportunidade às pessoas a questionar algumas coisas que não foram faladas. Nesse protocolo de cura, nós não tivemos casos de morte. Tivemos casos, eu não tive nenhum, mas também não estou em hospital tratando tantas pessoas. Eu tratei pessoas, núcleos de pessoas, e a morte não conhecia a morte. Às vezes que eu gostaria de salvar a pessoa, a família falava muito obrigado, já está entregue em ótimas mãos. Então, eu vi pessoas, amigas, queridas, morrendo porque eu não podia dar ideias ou dar medicamentos. E aconteceu muitas coisas durante este período que você disse aí, que tem 7 meses. 7 meses, exatamente. Porque o senhor chegou a falar aí, num momento, das pessoas que disseram que estavam fazendo a prevenção e mesmo assim pegaram. Por que isso acontece? Porque isso depende também, como é vírus, depende da carga viral. Não é assim, pastor pegou um pouquinho de vírus e que tem um caso gravíssimo. Os casos mais graves foram doses altas de vírus que pegaram. Por coincidência, uma pessoa limpou o nariz, porque uma das coisas que nós temos observado na universidade é que a pessoa, quando pega o álcool gel, que eu gostaria que tivesse um aqui perto de mim para ensinar, o álcool gel, eu vou até dizer, que normalmente, quando você limpa o nariz, que é o lugar mais contaminado do corpo, você limpa com o dorso da mão. Veja se esse gesto não é o verdadeiro. Na hora de colocar o álcool gel, a pessoa põe na palma da mão e faz isso. Deu para perceber? Então, qual era o correto? Se nós aprendemos em medicina que a bactéria ou vírus se localiza no nariz, de preferência no dorso nasal, e muita gente acha que é na asa. Não, é dorso nasal. E dorso da mão, não é a palma. Aí que muitas coisas, uma live simples como essa, pode estar ensinando. Então, se você faz isso, a maneira correta, põe na palma da mão para não escorrer, porque aqui faz concha. Aí você faz isso e já passa no dorso da mão. Essa é a maneira correta de usar nas mãos, porque o vírus fica mais no dorso da mão do que na palma da mão. Ele fica muito na roupa, doutor? Não tanto, não fica. A não ser que a pessoa espirre e gotículas que encostam no lugar,
e imediatamente, o vírus não dura tanto tempo. Ele não tem essa durabilidade que as pessoas pensam. Ele é um vírus. Por exemplo, se você fizer isso aqui, só de eu ter feito 2 vezes, morre na hora. É a morte imediata. Entendeu? Eu já ouvi Então, dizer que o vírus é leve, o vírus é pesado. Como é que é isso? não pode ser pesado. O vírus, ele, ele é leve. Ele é leve, por isso não ficar muito no chão. As mulheres estão passando muita água sanitária no chão corretamente. E se porventura uma pessoa, um cachorro, lambe com um vírus que fica na língua ou pode ficar no narizinho do animal, e ele cheira os cantos e não tem água sanitária, ou não foi limpo o chão direito, ele pode deixar uma carga viral grande naquele lugar. Porque ele não serve para a pesquisa, porque ele não tem a doença. Mas ele transmite? Pode transmitir porque carregou o vírus, mas ele não tem a doença, porque o vírus foi modificado para ser humano, não foi modificado para os animais. Pelo menos esse até agora. Entendi. Tem muita gente aí, eu vou pedir aqui para a produção dar uma olhada para mim, tem muita gente fazendo alguns comentários. No final, a gente lê os comentários e as perguntas. Vocês podem formular as perguntas aí, faltando uns 15 minutinhos. O doutor Zé Humberto vai abrir o espaço aí para quem tiver uma dúvida aí pertinente aí ao assunto, tá bom? Sua prima, Marlene de Uberlândia, está mandando um beijo aí para você, viu? Um beijo para todos. Vamos continuar. No momento, assim, né? O senhor falou que tem muitos médicos tratando e tudo. Qual o conselho que o senhor daria para esses colegas médicos? Os que estão na linha de frente, os que estão um pouco mais afastados? Não é só para médicos. Eu daria conselho para todas as pessoas que estão na live. A vida está passando por uma grande transformação. Tem muitas pessoas achando que final dos tempos, final de alguma era, né? Eu achei muito interessante que eu assisti uma live e a pessoa da live falou que estamos iniciando a era de Aquário, só que ele sabia que estamos terminando, na verdade, a era de Peixe. Mas era não é como se fosse ano, porque a pessoa tem que estudar, né? Às vezes eu falo assim, fico assim, é muito ruim, né? Mandar a pessoa estudar. Mas o médico deveria estudar um pouquinho mais. Mas, no caso de você verificar que a pessoa tem que estudar um pouquinho. A era de Aquário e depois da era de Peixe. Mas as pessoas falam, mas não está misturando o assunto? Não. 2000 anos é uma era. 2000 anos é alguma coisa. Então, começou com Jesus, na época de Jesus, a era de Peixe. Tanto é que eu nem sei se eu vou dar conta de falar para você aqui, o cristão, para provar que era cristão, fazia assim, ó, uma coisa assim, um arco. Aí chegava outra pessoa, pegava na ponta do arco assim e virava o peixe. Por isso, até hoje, nos altares, nas coisas dos cristãos, você tem o peixe desenhado. Olha, bacana, isso aí eu também não sabia, não. Muito legal. Peixe desenhado é o símbolo do cristão, porque tinha que, durante quase 300 anos, até Constantino, nós ficamos escondidos nas masmorras, não podia contar que era cristão, né? Tivemos massacres maiores do que tivemos no Natal desse ano na Nigéria. Então, nós temos que verificar o seguinte, que o ser humano terá que se modificar. Nós tivemos um pequeno avisozinho em cada cidade, principalmente no Brasil. O Brasil, eu acho que é abençoado mesmo, porque antes de 2019, 2018, tivemos um índice de suicídio no Brasil muito grande. Ninguém comenta essa história, mas houve um aviso que as pessoas no mundo todo tiveram uma coisa chamada, que nós chamamos de depressão. Quando eu verifiquei que muita gente que encontrava comigo, eu disse, o problema não é a depressão.
O problema é que a pessoa fala em depressão, faz em depressão. Então, eu escrevi a Síndrome da Alma Vazia, que você digitou para mim. A Síndrome da Alma Vazia foi publicada nos Estados Unidos e centenas de pessoas me convidaram, né? Holanda, Austrália, vários países me convidaram para participar para explicar o que era a síndrome da alma vazia. É a pessoa que chega para você e diz: minha vida não vale a pena mais, não vale a pena eu viver mais, não quero viver mais. Você não ama ninguém? A pessoa desconhece o amor, como vai amar? Nesse livro Deus Urgente eu explico a palavra amor, né? Junto com 3 coisas. A palavra mais importante da humanidade é amor, em qualquer língua. Voltamos para o nosso assunto da live, senão eu fujo, você me dá corda. Não, Eu não. gosto de história, Pode deixar aqui, que eu gosto vou de orientando história, aqui entende direitinho. aí. Eu não terminei porque você me perguntou uma coisa que conselho eu daria para o médico. Sim, perguntei para o Primeiro, a médico e verdade. para qualquer outra pessoa que esteja vivenciando. Primeiro, focar na verdade. Não podemos mentir. Então, se você está com dúvida da sua profissão, vai lá e faz um juramento, você mesmo, né? Não, não espere a cobrança. Hoje eu fui ler dos profetas, qual que mais encaixaria na minha live? Foi Daniel. Que espetáculo de profeta. Que fé, que acreditar. Olhou para o leão rosnou, e ele falou: estou perdido. Né? E agora o leão com fome vai me comer. Aí aparece um anjo, uma luz, encosta a mão na cabeça do leão, mata a fome do leão e tranquiliza o leão. Apenas com um gesto. Isso que é o que Jesus tanto nos ensinou e que estamos precisando aprender. Então, doutor, se o senhor é médico, siga, você só jurou em cima de hipócritas, mas tem um homem olhando, Jesus está olhando lá de cima. Nós temos que verificar, e o pai dele é muito justo. E esse moço que fez a live dizendo que estamos entrando na era de aquário é era da justiça. Se é era da justiça, todas as pessoas, corrupção vai cair de moda, né? Roubo vai cair de moda, as pessoas ficarão mais bonitas, as vozes. E depois, no fim da live, eu vou contar para vocês o que o quântico pode trazer. Agora estão inventando até que o Banco Mundial, os bancos vão fazer uma moda quântica. Aí eu falei, só que eles não sabem que quântico não tem matéria. Foge de Einstein e de Newton. Tem que ter muito cuidado com o que fala, tem que estudar, né? Porque senão, de repente, pega um professor que estuda muito, vai dizer, como que eu vou ter um banco quântico se nota, moeda, é matéria? É verdade. Quântico, por base do quântico, é qualquer coisa, mas menos matéria. Verdade. Vamos para a Pode próxima perguntar. pergunta. Quais foram os sintomas que o senhor observou aí mais comuns das pessoas que foram infectadas? O infectado, nós estamos com 2 preocupações. A pessoa infectada tem os sintomas para falar que é infectado. Às vezes ele pode estar positivo ou reagente e não está. Depois eu tenho que explicar um pouquinho disso aí. E não está infectado. Ou a pessoa que está infectada tem o mais comum na pesquisa que disparamos na universidade foi perda de olfato. Em segundo lugar, foi perda do paladar. E depois, tosse, coriza, rinite, ou dor no corpo, mal-estar. Isso aí foi o que nós tivemos, febre. Então, isso é durante a época que está dizendo que está com Covid. Aí eu cheguei na universidade, né? Todo mundo me acompanha, sabe que nós estamos acompanhando esse tipo de pesquisa.
E eu fiquei um pouco preocupado, porque a menina falou, professor, essa é a única turma que o senhor não vai fazer pesquisa? Falei, não estou com mais vontade. Minha cota já acabou, já fiz as pesquisas que eu tinha que fazer e eu não vou me meter em mais isso, não. Muito trabalho e as revistas brasileiras são letra C, classe C pela CAPES. Eu detesto, nunca fui aluno C. Eu fui do B, A, B, tudo bem, mas C é muito ruim para mim. Inclusive, tem alunos seus presentes aí na live, viu? Já vi Eles dois estão aqui. sabendo que eu falo a verdade. Isso eles já estão acostumados. O Robertinho não bate bem, né? Ele vai falar a verdade, vai assustar. Mas aí a menina chegou para mim e disse, o senhor vai fazer só essa turma que o senhor não vai fazer nenhum trabalho, publicar ninguém? Nada? Eu disse assim, mas que trabalho? O único que está na moda agora é o Covid-19. Então, bola alguma coisa, como se fosse fácil. Não, não é fácil. Aí eu disse, então, vamos fazer, primeira coisa, um protocolo. Um trabalho de científico, você tem que ter um certo protocolo, né? Não é só introdução, material, método. Não é isso, não. Então, temos que verificar, igual a Nébia Figueiredo, maravilhosa, um beijo para você, se você estiver vendo ou vai ver depois. Eu te amo muito. É a nossa Ana Nelly, enfermeira do Brasil, da Unirio, né? Universidade Federal do Rio de Inclusive, Janeiro. eu fiz uma entrevista com ela por escrito e ela Ah, deu uma aula sobre como fazer um trabalho científico. que Depois, quem isso, que tiver curiosidade, é. é só Mas entrar lá no blog. o aluno ele é principiante. Se ele soubesse, ele não estaria na faculdade. Eu sempre sou a favor do aluno. Se ele soubesse, ele não estaria na faculdade. Ele está lá para aprender. Agora, não é assim fácil como eles acham que comigo fica fácil. Você que me acompanha sabe o tanto que eu tenho que estudar, tenho que fazer a introdução perfeita, que volta tudo e publicar aqui você não fica visto. Nossos trabalhos são publicados nos Estados Unidos. Por quê? Imediatamente, 125 países pegam o trabalho e a gente fica conhecido, é convidado, questionam, né? E a própria revista não publica com dúvidas nenhuma. Se você esqueceu uma bibliografia e não colocou no texto, ela manda de volta dizendo onde está a bibliografia número 15? Você que está acostumado é que sabe se eu estou falando a verdade ou se não estou. Então, não é muito fácil. Mas tivemos uma surpresa enorme. Quando a menina falou isso, eu disse, então, nós vamos fazer uma de Covid? Vamos pegar uma coisa fácil, porque se for complicado, eu vou ter que ter plataforma Brasil, aí vamos unir muitas coisas. Por exemplo, como eu tenho muita experiência, eu falei, já vamos unir o consentimento informado junto com o questionário. A mulher já tem que assinar de todo jeito, então, ela já autoriza que vai fazer pesquisa ou questionário e já autoriza tudo. Já fica mais fácil se formos falado pelo comitê de ética. Então, vai escutando. E eu chego, aí a menina, a moça bonita que toma conta lá, enfermeira, formada, tudo. Eu tive Covid. Falei, olha, nosso trabalho vai ser quais sintomas que depois que tem Covid pode apresentar. Eu quero ser a primeira. Eu esqueci o nome da minha sobrinha e eu só chamo a minha sobrinha do nome da minha cachorra. Eu achei aquilo tão cômico e tão estranho. Como? Eu não lembro, eu olho para ela, não lembro o nome dela. Então, se depois do Covid as pessoas estão reclamando, nenhum caso terminei, eles estão vendo aqui na live, eu já examinei todos os questionários. Nós pegamos 14 não, 40 pacientes pós-Covid. E fizemos questionário e aplicamos em 40. Quer dizer, cada aluno levou 5, facilitou para mim. E eu fiz com as pessoas que eu conheço, para ver se bateria a resposta. Tem uma coisa que apareceu em todos os casos: esquecimento. A moça falou lá no dia, esquecimento, ou confusão mental, perda do sono. Chegamos a ter um caso que está escrito lá, que perdeu o libido. Quer dizer, quanto tempo a pessoa vai ter alguma queixa pós-Covid?
Essa é a nossa pesquisa de agora. Tá certo que é leve. Estou sabendo que em Campinas estão fazendo maravilhas, São Paulo está fazendo maravilhas. Eles lá podem, eles têm quem os ajuda muito, né? E comigo aqui a gente, não vou dizer que sou pobre, porque eu sou milionário por ter você, por ter amigos, por ter esses alunos maravilhosos que Deus me deu. Então, eu sou um milionário para Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem que ter muito cuidado ao fazer pesquisa. Nas pesquisas, eu já corrigi todo o que eu terminei hoje, eu já observei isso. Quer dizer, não é a mesma coisa no pós-Covid do que o sintoma no Covid. Entendeu, Paulo? Entendi. Um pouquinho diferente, porque a pessoa, o esquecimento não era durante a Covid. O esquecimento foi pós-Covid. Depois Entendi. a gente dá uma aula sobre glândula pineal no cérebro, mas eu acho que não combina muito. Tem muitas pessoas leigas ouvindo, então fica muito científico, aí eu prefiro fugir, deixa só lá A gente na pode marcar universidade. quantas o senhor quiser, porque o Não, muito senhor tem obrigado. uma gama de conhecimento fantástica. Então, qualquer hora, nós Nós vamos vamos estar assim sempre entrar abertos dentro a do que a isso. pessoa deseja saber, porque deixa as observações para o final. Inclusive, a Tatiana Santana está dizendo aqui, ó, o doutor Zé Humberto é um ícone de sapiência. O senhor está recebendo vários elogios aqui do doutor Pedro Carvalho, do Rio de Janeiro. Muitos elogios aí, parabéns, viu? Tem algumas perguntas aqui que eu estou anotando, então vamos passar para a próxima aqui, porque eu já anotei algumas aqui para o finalzinho, tá? Eu termino de fazer a sua, depois eu passo para... Na resposta deles, eu quero... Aí no final eu vou formular das pessoas que estão assistindo. Tá? A próxima, muita gente está perguntando qual deve ser o comportamento das pessoas após a pandemia. Ou seja, muita gente está querendo saber quando que essa pandemia pode terminar. Aí vem a notícia que eu ia deixar para o final, mas não posso por causa da pergunta. Não terminará a pandemia. E como será? 2021 não, porque Oxford saiu da pesquisa, não aceitou. Oxford não aceitando, muitas universidades lá nos Estados Unidos vão copiar Oxford, que é na Inglaterra. Então, ficou muito ruim dos cientistas essa recusa. E como o senhor justifica a recusa de continuar a pesquisa para fazer a vacina? É porque precisa de ser testada em humanos. E caia vocês todos da live de costas, o povo onde a pesquisa seria mais honesta é o Brasil. Por quê? Porque mistura de raça. Não pode ser feito numa raça só ariana, não pode ser feito, entendeu? Não pode ser feito só em índios, só em negros, não pode. Você tem que ter mistura de raças para a vacina ter uma solução mais honesta. Então, muito triste responder isso, porque não teremos o fim. Não sei quantos anos, mas posso fazer projeção para 2021. Esse Oxford saiu. Os Estados Unidos, muitas universidades acompanham Oxford. Não vai ter. E a vacina que vier e não for testada em humanos, não vai servir. Agora, será que estamos preparados para sermos cobaias? A pensar. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Tágara, ela não quer polemizar muito, mas está perguntando se o senhor tomaria vacina quando ela fosse lançada. Não sei rodear toco, como diz minha mãe. Não tomaria. Só tomaria depois que fizesse os testes. Sem teste, não posso tomar. Nem aconselharia tomar, porque eu estaria sendo desonesto cientificamente. E quando eu fiz em rato a pesquisa, eu tinha biotéria, aquela coisa toda, muito trabalho, eu via tanto que não vou usar a palavra desumano com os animais, né? Só que agora não temos animais prontos para o teste do Covid-19.
e teria que ser em humano. Onde vão ter coragem de fazer teste em humanos? E se não der certo? Se der complicação? É uma faca de dois gumes, né? Nesse, você não perguntou, mas fizemos pelo PCR. É uma proteína que no fígado a gente verifica. Se o PCR estiver alto, chama proteína C. É a pergunta que eu vou formular agora, que é a última, antes da gente entrar para o pessoal, porque faltam 17 minutos para terminar a live. Né? Tudo que é bom passa muito rápido, né? Então, falar de Covid não pode ir tão rápido, porque pode errar, né? Deixa eu falar um pouquinho do PCR, que já é a sua pergunta. Isso. Eu aproveito o gancho e já respondo. Fica à vontade. No PCR, que é proteína C reativa, se tiver alta no fígado, você já fica sabendo que a pessoa está positiva de Covid-19. Só que nós temos que verificar junto com isso a IgM e a IgG, que são imunoglobulinas. As imunoglobulinas é que você vai saber se você tem já anticorpos ou não tem anticorpos. Vamos supor que você tenha anticorpos na IgG e não tem na IgM. A interpretação é outra. Se você tem um IgG positivo e um IgM negativo, significa que você está vacinado. Quer dizer, quem teve Covid automaticamente estaria vacinado. Quanto tempo durou sua vacina de H1N1? 1 ano. Então, teria que fazer nova vacina, que não tem, em 2021. Olha o problema que estamos, que todos os cientistas do mundo vão se deparar perante 2021. Porque falaram para mim que ia sair uma pesquisa rápida, eu pensei, vai ser animais ou rato, o Easter. Não serve, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta aqui, aproveitando o gancho, tem uma pergunta aqui. Com o passar do tempo, a Marta Bondim, lá do Rio de Janeiro, nossa amiga lá, está perguntando, com o passar do tempo, nós tornaremos autoimunes? Há essa possibilidade? Muito tempo. Não é uma era, mas é em torno de uns 5 anos. Poderíamos. Depende dos hábitos, da alimentação, depende de muitas coisas para você conseguir esse estado. Então, assim, Tanto é que eu não sabia disso, eu receitava para os fazendeiros, eu tenho um testemunho disso, eu não sabia que ia termos Covid. Eu disse, cada fazendeiro, aqui no estado de Goiás, chove pouco, mas cada fazendeiro devia plantar nas suas fazendas, a Demirane está aí, que ela ouviu eu falar isso. E fazer ela disse que está seguindo o seu protocolo direitinho, viu? Obrigado. Então, nós temos que fazer pomar, tem que ter pomar. Né? Você tem que saber, por exemplo, tem um caso cômico aí, que no começo da pandemia, uma pessoa me ligou de Porto Alegre. Zé Humberto, só faça o que você mandar. Pelo amor de Deus, eu não tenho esse prestígio, não. Eu não sei o que você pensa, não. Ela disse, não, eu só sigo o que você fez. Se você não fizer, você vai morrer. Você está velho também? Eu falei, tá bom. O quê? Não tendo nada, eu faço o quê? Eu falei, olha, o único remédio que me falaram, e eu pesquisei também, não participei da pesquisa, que é o boldo, né? Aí eu dei de presente para minha nora, o dia que eu falei isso, eu dei de presente. Isso também para falar, e a família ficar jogada, não pode, né? Aí eu dei um vasinho, tá enorme, virou árvore, tá um espetáculo lá embaixo, no prédio dela. Aí, o que eu quero dizer? Passa o tempo, né? 4 meses depois, ou 5 meses depois, essa semana, manda um vídeo para mim muito cômico, pega uma água e me mostra uma coisa verde, parecia tinta, aquarela. Aí ela falou assim, sabe o que é isso? Ainda é o boldo. Não tomei vermectina, hidroxicloroquina, nem azitromicina, nem nada. Eu tomo todo dia 5 folhas de boldo amassada no copo. Nossa, eu já receitei coisa ruim. Mas o gosto do boldo é horrível, né? É verdade. Eu disse, mas eu não tive nada. E outra coisa, eu estava dando mamar, e minha filha, o médico falou agora, de todas as crianças que ele tem em Porto Alegre, a mais sadia é a minha filha, que mama o leite do boldo. Quer dizer,
É melhor contar histórias, né? Lembrei É. hoje de Daniel, um grande contador de histórias. Vamos falar das perguntas das pessoas aqui que eu Vamos, anotei até agora. Muito obrigado para as pessoas que obrigado a participaram aí com você. perguntas. A Marta Bondin, além daquela, ela fez uma outra. Qual a parcela de culpa a China tem nessa modificação do vírus? Eu vou responder igual a Jesus, né? Você não pode jogar a culpa sem ter certeza. Ele falou isso várias vezes para vários. Você não pode jogar a culpa, porque todo mundo fala que foi feito lá, tem provas que foi feito lá, foi uma modificação, dizem que foi para morrer muita gente, que lá tem superpopulação, só que vazou, passou, o Atlântico passou e chegou no mundo inteiro e assim foi feito. Mas eu não posso confirmar se foi com essa maldade tão grande que estão dizendo. Isso o cientista não convém fazer isso. Deve ter certeza para afirmar Certo. isso. Certíssimo. A Adriana Leira, nossa amiga lá do Rio de Janeiro, da ilha de Guaratiba. Adriana, um beijo no seu coração. Que Ela bonito, inclusive disse que aqui para ver se não pode saudade. ter amanhã, não pode ter depois, fazer uma série de lives com você. E ela Pode. pergunta aqui, parece que no Rio de Janeiro as aulas vão começar a dar início agora, dia 19, nas escolas públicas. E ela, como professora, está um pouco preocupada, perguntando se somente o uso do gel, né? E o tapete, aquele tapete que um lado limpa, né, e o outro seca, é o suficiente para o retorno das aulas. Deixa eu contar. Ela citou três coisas, mas esqueceu da máscara. Todo mundo critica a máscara, eu nem posso usar muita máscara, porque entra em alcalose metabólica, mas eu vou dizer o seguinte, a máscara é o mais importante, e a distância entre os alunos. O que eu fiz na universidade? 1,5 metro de cada aluno, uso da máscara, porta aberta, a escola não pode fechar a porta. E tudo tem protocolo, né? Tem um protocolo universitário, protocolo de escola. Na escola primária, se o aluno fala muito alto, então de uma sala para outra vai atrapalhar a aula da outra professora. Agora, o que é certo é esse. Uma cadeira, 1,5 metro, outra cadeira. Pelo menos até chegarmos em fevereiro, até março, para fazer um ano de pandemia. E depois de um ano de pandemia, você tem noção se o vírus foi desmoralizado. Eu até brinco assim, se a luz venceu, porque muitas mulheres orando, muitos religiosos orando, e eu acho que a luz pode vencer ou já venceu. Se venceu, pode, porque o que vai morrer durante 2021 é o mesmo povo que já iria, estava previsto. Eu não sei se o céu tem um administrador de morte, ou da lista, né? Mas quem ia morrer de infarto fulminante deve morrer de infarto fulminante. Agora, como diz Grabovoi, se você quer adiar a sua morte, pode. A mente pode adiar uma morte? Pode. Pode adiar a morte de um câncer? Pode. Pode curar um câncer? Greg Bradley, né? Fez mês passado uma cura maravilhosa, tumor de 10 centímetros de diâmetro, 3 colegas médicos ficaram em frente, enquanto fazia o ultrassom, ele mandou parar em cima do tumor. E os 3 mandaram a mente direto para aquele tumor e curaram o tumor. Jesus não precisava disso. Ele já era quântico, ele já era divindade. Apesar de viver como homem, ele passou tudo como homem, Jesus ressuscita como divindade. Aí a pessoa diz, no seu livro o senhor fala uma coisa polêmica, que houve reencarnação, e Jesus sim, ele voltou no mesmo corpo. Mandou Tomé colocar na ferida. Se fosse outro corpo, não era aquela ferida. Outra coisa, Lázaro também voltou no mesmo corpo. Então, isso é reencarnação. Mas só vi Jesus fazer. Vi alguns santos, na leitura que fiz durante aquele estudo sobre Jesus, alguns santos que ressuscitaram pessoas. Então, há possibilidade de ressuscitar
Grabovoi está vivo, mora na Sibéria, ele afirma. E eu perguntei para ele, você acha que uma pessoa curada pode morrer? Ele disse, yes. Quer dizer, o curado pode morrer? Se está curado, não morre. Não. Tudo está na mente. Por isso que estão inventando que agora, no começo era tudo de... Só eu era doutor em quântico, e tinha até, não era vergonha, era cuidado, que a pessoa me chamava de pajé, ou qualquer coisa assim, curandeiro. Eu não gosto, né? Mas acho que agora vai ficar na moda a palavra quântico. É verdade. Depois Doutor, vamos para as últimas Isaías, perguntas, né? porque faltam 7 minutos para a gente terminar a live. Tem Então, muita faz as gente aqui perguntas querendo... que eu conto história e eu não saio, vou contando história. Por isso que tem muita gente aqui pedindo para fazer uma série de lives com o senhor, cada dia um tema tenho vontade diferente. de ter um canal para contar história, né? Eu tenho tantas histórias de cada um. E aí a tia Dagmar, que não vi se ela está na live, ela disse para mim, Zé Humberto, conta a sua história, já é muito grande. Conta para eles como foi a mulher morta na capela e você foi chamado porque ela estava rindo e piscando. Deixa eu fazer a última pergunta aqui, doutor. Aliás, tem mais duas. A Marlene, lá de Uberlândia, está querendo saber quanto tempo o vírus demora para se manifestar no organismo. No máximo 3 dias. 3 dias, 4 dias, ele começa a se manifestar. Mas também morre rápido. Por que as pessoas pedem para esperar não mais de 5 dias? dias? Não, mas morre rápido também. Não vou deixar aqui coisas sem esperança, não. Ele morre rápido. Né? Quantos eu matei? Não sei. Mas nenhum morreu. Se ninguém morreu, tinha uma pergunta sua que na pergunta estava assim, eles falaram. Alguém que fala morto? Não, né? Então significa que falaram, significa a prova de vida. Né? Tinha uma pergunta aí que começou assim, falaram ou disseram, acho que disseram. E aí eu disse, se disseram, ele está vivo. A pessoa que disse, porque o morto não fala. Continuar? Não, a última pergunta para a gente despedir é quem teve, pode ter novamente? Num período, não. Porque quem teve tem comportamento do vacinado. Ele pode ter carga viral e pegar numa pessoa que nunca teve. Mas quem já teve está vacinado pelo menos por 1 ano. Agora eu quero terminar, Paulo Marcos, é o seguinte. Perguntaram para mim assim, Covid pega mesmo? Covid pega, tuberculose pega, AIDS pega, lepra pega. Pega. Agora, bondade pega, fé pega, oração pega, Deus pega, Jesus pega, graça pega, gratidão pega, felicidade pega, sucesso pega e bondade. E amor também pega. Amor. Doutor Zé Humberto, muito obrigado. A maioria sabe quero agradecer a todos, maravilhosos. É impossível falar de doença, né? Não pude falar todo para meus colegas médicos, mas vamos pela verdade. Vamos segurar só uma palavra. É isso aí. Muito obrigado. Está faltando 2 minutinhos aí. Eu queria agradecer imensamente por participar aqui do meu perfil, do blog Virando a Página Certa. Quem não estiver seguindo, siga lá, que vira e mexe, a gente está fazendo quem não lives virou, fantásticas. Meus alunos que ainda não viraram a página, vire a página certa. É isso aí, tem que ser certa, não pode ser errada, não. Não pode virar a página errada. Vira hoje a página certa e participa, porque cada professor convidado, ele vai dar tudo dele, falar a verdade e expor uma coisa que o mundo precisa, né? Exatamente. A ideia é justamente essa, levar o maior número de pessoas, conhecimentos diversos, para que elas fiquem sempre sabedoras da realidade que a gente está passando. Não é isso? Muito obrigado. Um beijo no seu coração, obrigado por tudo. A todos. Obrigado por todos que participaram aí, fiquem com Deus e até a próxima. Forte abraço. Um beijo em cada um.